saúde do idoso, é o envelhecimento saudável e aquelas doenças que acometem as pessoas da terceira idade. Hoje a gente escolheu aí um tema para tratar bem interessante. O idoso murcha, Murcha. né? A Poxa, pergunta. conversando antes aqui, Rosivan disse que tem uma avó super longeva, 98 anos, né, Rosivan? Isso, mora lá em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, Mora aqui. em Santa Cruz e ele disse que ela está murchando. Bom, Tá naquela fase debilitada, né? existe isso, né? O que seria acontece? isso, por exemplo? Todo idoso com 98 anos é para murchar? Não. Vamos lá. Existem perfis de idosos diferentes, né? A gente tem aquele idoso com 98 anos que anda, que fala, que faz sua atividade física. E existe aquele que nem está murchando numa cama, com dependência total, de alta dependência. Ele está ali no meio termo, ele não está ainda fazendo uma maratona, mas ele é um idoso longevo que tem uma dependência parcial, precisa da pessoa, de outras pessoas para algumas coisas. E existe o idoso frágil, acamado, aquele de alta dependência. Então, a idade, ela é um número. Existem perfis de idosos diferentes. O envelhecimento, ele é heterogêneo. Existem pessoas com 98 que têm mais saúde do que algumas pessoas com 60 e vice-versa. Então, 70 anos é só o número da pessoa, mas ela pode ser dependente, parcialmente dependente, ou ela pode ter uma dependência total, dependendo de como ela envelheceu, dependendo de como foi o processo de envelhecimento. Se for um processo de envelhecimento natural, sem algo que possa acelerar a dependência, se for um envelhecimento superativo, envelhecimento saudável, de forma que o idoso viva robusto, de forma robusta, então, acho que a ideia é essa. Não, o idoso não é para murchar, não. Principalmente, hoje em dia, a gente tem que ter uma ideia de que quando a gente chegar 80, 90 anos, seremos talvez idosos mais ativos, mais independentes do que os idosos de hoje. Certo, doutor? Mas para não chegar à cama, a ficar murcho, tudo bem, 98 anos a probabilidade é maior, mas existem pessoas com 70 que já estão, como vocês dizem, murchas, em síndrome de imobilidade, que passou por um processo que a gente diz de fragilidade. O que foi que acelerou essa rota de envelhecimento maligno, essa rota de envelhecimento que o levou para a cama, né? Então, como prevenir o envelhecimento mal sucedido? Eu acho que a ideia é mais ou menos essa, para nem todo mundo precisa murchar, ficar encriqueado numa cama, com rigidez articular, dependente para alimentação, para tudo, não. Não, essa não é a ideia. Então, a prevenção de fragilidade. O que é fragilidade? Se a gente tem uma ideia que fragilidade é uma coisa, não, é um idoso fraquinho. Não é bem isso. Fragilidade é sinônimo de vulnerabilidade. Existem idosos com 70 anos que são frágeis. Esses idosos, eles, quando acometidos de alguma agressão, seja uma infecção, seja uma topada, seja uma queda, seja uma gripe, esses idosos que têm esse perfil de fragilidade, que têm esse envelhecimento mal sucedido, eles andam numa rota de envelhecimento mais maligna, assim vamos dizer, eles podem cair do abismo mais facilmente. Eles podem internar e morrer, ou internam com mais facilidade, ou quando internam, quando voltam do internamento, eles voltam com status de funcionalidade muito pior. Eles voltam muito pior do que internaram. Então, esse idoso frágil, ele é mais vulnerável. A ideia é de vulnerabilidade. Aquele outro que foi acometido da mesma doença, vamos supor, uma gripe num frágil, evolui com internamento, muitas vezes óbito, muitas vezes ele demencia, ele cai, fratura. O idoso robusto que não tem fragilidade, ele tem a gripe, não interna, não precisa de muitos cuidados pós a gripe, ele se recupera mais rápido, a capacidade de recuperação dele, ele tem uma reserva funcional maior. Deu para entender que existem tipos de idosos diferentes, e como eles chegaram nessa fase dependente ou não, é como ele envelhece. Se ele durante a vida se alimentou bem, se ele durante a vida cuidou de suas doenças, ele pode ter muitas doenças, mas se ele tratar, ele chega aos 70
independente. Agora, basta ele ter uma e não tratar. Basta ele ter hipertensão e não tratar. Hipertensão é silenciosa. Que ele vai chegar aos 70, provavelmente sequelado de um AVC, sequelado de um infarto. Então, se você cuidar de suas doenças crônicas, controlar elas regularmente, periodicamente visitar o médico, é um fator de envelhecer bem. Se alimentar bem é outro fator. Sedentarismo, atividade física é outro fator. Se mexer, idoso parado é idoso doente. Não diz que menino quieto é menino doente? Antigamente tinha essa ideia, logicamente que as coisas avançaram, hoje a gente tem diagnóstico para isso, mas idoso muito parado, idoso que vai atrofiar, vai perder músculo, vai perder estimulação mental, ele vai demenciar. Então, se mexer, se exercitar, comer bem, controlar suas doenças, atividade física. Doutor Luiz, é por isso que, por exemplo, muitas vezes um idoso ele tem uma atividade física, uma atividade em casa ou no sítio, né? Até os seus 60 anos, 65, e de repente a família tira ali aquele idoso que é acostumado a ir para um sítio, por exemplo, todos os dias, vai lá, faz um trabalho braçal, mesmo que seja alguma coisa leve, né? Mas de repente ele deixou de ir para o sítio, ficou só em casa e aquela única atividade que ele fazia física durante o dia ele deixou de fazer. E muitas vezes a gente vê essas pessoas que não praticam mais aquela rotina, né? Que era rotina e não é mais, acabam murchando, como a gente diz assim. É por isso que esses idosos, muitas vezes a família não percebe, mas acaba tirando ele da atividade diária, e aí sim o idoso, quando está dentro de casa, vai murchando? Rosivan, essa pergunta é excepcional. O que é que um idoso que passou a vida toda dele trabalhando no sítio, qual o propósito dele, qual o significado de viver longe daquilo? Ele vem para a rua fazer o quê? Isso na maioria das vezes, as famílias tentam tomar uma decisão que ajude, eles tentam sempre fazer o melhor. Não, vou trazer meu pai porque aqui eu tenho mais condições, aqui a rua, ele não se expõe a determinados riscos, e isso na maioria das vezes é feito de maneira inadequada, de ruptura abrupta, de uma hora para outra. Tudo bem, se tem alguma coisa que ele não pode fazer lá, a gente vai ver, tentar minimizar os riscos, e na verdade essa mudança não precisa ser da noite para o dia, ele não precisa abandonar de uma hora para outra, mas retirar aquilo que dá sentido de viver, que dá sentido à vida dele, que é ainda conseguir fazer minimamente aquelas coisas, a gente tem que pesar. Será que o risco dele fazer isso é maior do que o benefício? Então, isso tem que ser pensado entre a família, o profissional que cuida. Já barrei muitas vezes, muitas famílias, e elas entenderam realmente, trouxeram para a rua, piorou, mandei voltar para o sítio e o paciente melhorou. Por quê? É uma coisa que na velhice a gente precisa ter, na vida toda. Propósito. Por que é que eu acordo todo dia? Eu assisti um filme esse final de semana, com Tom Hanks. O nome do filme é O Pior Vizinho do Mundo. Já viram? Aquilo ali é uma lição de propósito, de sentido de vida. Era o cara que perdeu a esposa e se aposentou. E ele não tinha mais o sentido da vida dele. Ele ressignificou com os vizinhos chatos que chegaram lá. E ele tentou o suicídio e tal, tinha uma doença cardíaca limitante, mas assim, Pior Vizinho do Mundo é um filme que eu recomendo. Pra a gente entender que na velhice a gente precisa ter o propósito. Por que é que eu acordo todo dia? Porque eu quero ver minhas vaquinhas. Não, eu quero deixar meu neto na escola. Não, eu quero ser a pessoa que vou observar os horários aqui. Tem que ter alguma atividade. Você acordar sem saber para que você está ali, só para tomar remédio, só para escutar o filho dizer não faça isso, não faça isso, é terrível. Isso é terrível. A gente tem que ressignificar. Eu acho que a mensagem, pegando essa sua pergunta sobre trazer o idoso do sítio para isso serve também para outras reflexões. Por exemplo, também a dona de casa, né? Dona de casa. Não, eu vou contratar uma pessoa para fazer tudo. Não. Vou dar um exemplo. Minha mãe, ela tem uma pessoa que assessora ela em casa, mas ela tem a atividade dela, uma bodeguinha dela, tem outra pessoa lá também, mas ela precisa ter, ela tem as galinhas lá na granja. Ela quem precisa ter assim, o propósito, ela tem uma vontade intrínseca dela de ir. Se ela não tiver, ela acorda de manhã e não tem o que fazer, só tomar remédio e levar, escutar o filho dizer, beba água, não anda ali. Isso é chato. Pensem nisso. Então,
se mexer. Idoso parado é idoso que, se não tiver doente, vai adoecer. Ele vai perder músculo, vai perder as defesas dele, vai começar a perder apetite porque ele não vai gastar energia, vai cair, vai fraturar, vai ficar tonto, vai acontecer diversas complicações. O segredo de não murchar antes do tempo, ou não chegar nesse envelhecimento mal sucedido, é exatamente aquilo que eu estava dizendo. Se alimentar bem, controlar suas doenças, se exercitar, ter sociabilidade, ter amigos, visitar a família, não viver isolado dentro de casa. Isso, e ter propósito. Ter propósito, eu acho que é uma ideia que a gente precisa levar. Esse programa, ele é um programa educativo, essa participação. Eu acho que se a mensagem de hoje fosse essa. Inclusive, doutor Belísio, o senhor falando aí da longevidade, né? Eu cheguei a ver esses dias um idoso, né? Andando de bicicleta, e quando eu fui... Era uma pessoa bem conhecida ali da Zona Norte. E quando eu fui saber informações, ele tem 89 anos. Então, a pessoa com 89 anos andando evidentemente não como um ciclista profissional, mas se exercitando com a bicicleta, é um avanço bem grande, né? Sem dúvida. Esse idoso, Geraldinho, com 80 anos, a gente não consegue muitas vezes imaginar, né? Logicamente que tem a questão genética. Tem gente que nasceu com a genética para não chegar, tem muitas doenças e não chegar lá. Mas a genética, ela é modificada com os fenômenos que a gente chama de epigenéticos. O meio pode modificar a sua genética. Então, o segredo de se mexer, comer bem, dormir bem, o sono é fundamental para um envelhecimento bem sucedido. Para você não murchar, não ficar em cima de uma cama. Se exercitar, comer bem, ter sociabilidade, ter propósito. Ressignificar. Se você percebe que seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, ele acorda só para tomar remédio e levar carão, repense. Ele precisa ter alguma coisa que ele se interesse. Nem que seja uma novela, nem que seja acompanhar a educação do neto, do filho, nem que seja ele se interessar para fazer aquela receita que ela gostava de fazer. Não, de ir visitar a vaquinha dele todo dia, mesmo que seja, a gente tem que tentar ressignificar, tentar buscar o que é que ele consegue. Muitas vezes a gente já tem doença instalada, já tem depressão instalada, e aí trata a depressão e tenta ressignificar. Mas é bom sempre discutir com toda a família e o profissional que assessora, para ver essas mudanças bruscas, de tirar de um canto, levar para outro, ou, vou fazer, esses dias eu estava conversando com meu irmão sobre dar uns ajustes no banheiro da minha mãe. E meu irmão disse, eu vou comprar, vou fazer isso. Não, você vai conversar com a mamãe, ela vai fazer do jeito que ela quiser. Lógico que é adaptado para ela, mas a cor, o tipo, então tem que conversar com ele. Muitas vezes, ele até conversou comigo, ele disse, essa semana eu fiz umas prateleiras lá na cozinha dela e ela só foi reclamar disso. Então, por quê? Porque ela não queria que você mexesse nas coisas dela. Então a gente tem que ouvir, né, eles. Então, eu acho que a ideia é essa. Doutor Belísio, muito obrigado. Deixa eu só dizer que é doutor Belísio, que durante o programa aqui no início, sim, né, várias pessoas mandaram, já no início do programa, doutor Belísio, o abraço do flamenguista, né? A Júnior turma tá de Assis. feliz, Júnior de Assis, a Dinalva, né? Neta, né? Dinalva Soares. Eu sei que a gente levanta... Chegou o reforço agora, viu? Levanta para o professor André cabecear. Mas ontem, se existe definição de amasso, se existe definição de massacre, humilhação, tortura, de baile, foi o primeiro tempo do Flamengo. O primeiro tempo foi, né? O juiz deu aquele pênalti para ver se a coisa não virava histórica, né? Mas o Malvadão voltou, viu? Alerta aos antes. O Malvadão voltou. Ontem estavam todos esperando o Flamengo fraquejar, né? Mas aí o Flamengo, o Malvadão botou quente. Eu vou botar Rosivan no grupo lá do hospital. Muito bem. Rosivan, o grupo ontem, você sabe que nós temos comentaristas para jogos do Flamengo. Eles não comentam os jogos dos times deles. Mas ontem, os botafoguenses, que levaram sapatada no final de semana, os São Paulinos levaram sapatada no final. E os vascaínos, antes do jogo, o Vasco começou com posse de bola, não foi? O professor vai detalhar melhor. Pressão, estão levando uma pressão. Meu amigo, esses cabas desapareceram de um jeito. Mandar um abraço aí pra turma dos cartoleiros do hospital do regional. E vamos colocar a turma aí no lugar deles, né, Geraldinho? Geraldinho é o em cima do muro. Agradecer aí, até porque esse momentozinho do futebol, a turma sempre... A turma gosta, né? A turma gosta. A Júnior aí de Assis e a todo mundo que mandou mensagem. Vocês ganharam, mas não chegaram no segundo lugar. Não, a gente ganhou. Estamos chegando. Um clássico. Chegando, devagarzinho, né?
O nosso olho é pra vocês, palmeirenses. Tô prestando atenção em Botafogo, não. Tô prestando atenção no Palmeiras. Você sabe que o Palmeiras tá ganhando, mas não tá jogando o que... Eu sei. O técnico conversa mais do que bota o time pra jogar. Dá aulas de filosofia, as entrevistas dele são insuportáveis. Da aula de comportamento, né? Não, isso aí... Ele faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Isso aí todos concordamos aqui, né? É verdade. Doutor Belísio, obrigado e até a próxima terça. Eu que agradeço, até quiser. a próxima terça-feira, se Deus quiser. São 12h31, 12h31, a gente vai chegando ao final do Jornal da Rural para esta terça-feira, dia 6 de junho. Rosvan, vamos lá, até amanhã tem mais notícias. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser, amanhã com mais notícias e a gente volta aqui com o Jornal da Rural. Abraço, Geraldo. Daqui a pouco tem Andrei Valério e o Esportes na Rural. Você acabou de ouvir na Rádio Rural 102,7 FM, o Jornal da Rural. Nossa equipe já está em ação para o nosso próximo encontro. Boa tarde e até lá. Oferecimento: Laboratório Maria Ila, em Caicó e Jucurutu. Colégio Diocesano Siridoense, uma educação de qualidade agora oferecendo semi-integral para crianças de 1 a 6 anos de idade. Venha para o CDS.